Os 11 discípulos voltaram a Galiléia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. 11 discípulos. É assim que o evangelista Mateus nos apresenta a primeira comunidade cristã. Quem compõe esta comunidade? Esta comunidade é formada por pessoas abaladas pelo que aconteceu ao seu mestre Jesus de Nazaré. E é uma comunidade ferida, porque uma dessas pessoas se afastou, fez outras escolhas, porque considerou que Jesus era um sonhador, um herege perigoso para as tradições religiosas e para a vida do seu povo, e por isso entregou-o à autoridade religiosa. Os evangelhos não dizem que Judas traiu o mestre, mas que o entregou. Nunca é usado o verbo paradidomai, trair, mas sempre paradidomi, entregar. Por que é que ele entregou Jesus? Por dinheiro? Não, por uma razão muito mais profunda. É que Judas não se deixou converter pela palavra de Jesus, pelo seu evangelho. Preferiu a tradição dos escribas, acreditou naquilo que diziam os fariseus, que apresentavam Deus como legislador, justificador, que castiga. Não acolheu a alegria do novo rosto de Deus, apresentado por Jesus de Nazaré, o Deus que acolhe todos os homens, justos e pecadores, e que ama a todos. Judas considerou Jesus um subversivo e entregou-o à autoridade religiosa. É, pois, um grupo ferido dos 11, e é também um grupo que se sente humilhado devido às próprias fragilidades das quais tem plena consciência. Ao longo da sua vida pública, Jesus chamou-lhes várias vezes de homens de pouca fé, duros de coração, incapazes de compreender e aceitar o Evangelho. E mais recentemente, o que aconteceu quando Jesus foi preso, fugiram todos. Pedro, o único, o mais corajoso, que tentou seguir o mestre para ver como as coisas estavam acontecendo, depois, quando foi encurralado, negou-o, jurou que não o conhecia, e o evangelista Marcos emprega um verbo muito forte. Diz que, a certa altura, Pedro começou a amaldiçoar, em grego, anatematizei, a amaldiçoar Jesus para fazer compreender às pessoas ao redor que ele não tinha nada a ver com Jesus. Esses discípulos chegaram ali, e Mateus, de fato, chama-os de discípulos e não apóstolos, precisamente porque quer convidar-nos a ver neste primeiro grupo a nossa igreja, que não é composta por pessoas perfeitas, mas por pessoas fracas, frágeis, de pouca fé, de incoerências, incertezas, interrogações. E esta igreja Jesus ama tal como ela é. Esta tem sido a igreja desde o início, uma comunidade de discípulos que em parte acreditam, em parte duvidam. Nós somos esses 11, e é a nós que Mateus quer fazer ouvir as últimas palavras de Jesus ressuscitado. Estes discípulos foram para Galiléia porque no dia de Páscoa, a Madalena e as mulheres que tinham ido ao túmulo, o ressuscitado disse: digam aos meus irmãos que vão para Galiléia, porque lá eles me verão. Por que é que eles devem ir para Galiléia? Lucas e João nos dizem que no dia da Páscoa, os discípulos encontraram o ressuscitado, viram o ressuscitado. Mas como é que agora precisam ir a Galiléia para ver Jesus? Sim, eles viram, sabem que Jesus está vivo, mas ainda não viram verdadeiramente o que significa a ressurreição de Jesus. Ainda não se deixaram envolver pela experiência pascal, ainda não perceberam tudo que vai ser preciso mudar em suas vidas. Se a vida de Jesus tivesse terminado no túmulo, os discípulos teriam sentido uma dor imensa, porque teriam visto perder-se a pessoa que mais amavam e admiravam.
e teriam também visto desaparecer todos os seus sonhos. Uma ferida eterna ficaria nos seus corações. Teriam guardado uma boa recordação de Jesus, mas acabariam por descansar os seus corações e retomar as suas vidas de antes. Mas Jesus ressuscitou. E se aquele que os homens consideravam um fracasso foi glorificado por Deus, então ele tinha razão em tudo aquilo que dizia e fazia. E então a vida dos discípulos, a partir da ressurreição de Jesus, torna-se complicada, porque de agora em diante eles vão ter que sintonizar a vida deles com a vida de Jesus. Até agora tinham servido Jesus porque tinham um objetivo claro nas suas vidas, o sucesso, tornar-se grandes, ricos, senhores. Agora eles precisam reconhecer que Jesus tinha razão quando verdadeiramente se fez pequeno, servo de todos, pobres. Eles devem iniciar tudo de novo. Eis porque preciso voltar lá no início, na Galileia. Mateus dirige-se agora a nós que devemos ver o ressuscitado. Juntamente com estes 11 que sabiam que ele está vivo, mas tinham de ver realmente o que isso implicava de agora em diante na vida deles, o ressuscitado. Nós, tal como eles, somos convidados a ir à Galileia, isto é, a recomeçar de onde tudo teve início, toda a história, para tomarmos consciência da proposta de homem que Jesus faz ao longo de sua vida e convida-nos a ir ao monte juntamente com estes 11, porque só indo ao monte é que nossos olhos se abrem. Mas não se trata de uma montanha qualquer, a montanha para a qual Jesus apontou. Que montanha é essa? Sabemos que na Bíblia, quando se fala que alguém sobe a montanha, como Moisés, por exemplo, isso significa ir ao encontro de Deus, entrar no mundo de Deus, sair da planície onde estão todos os homens, com os seus critérios, com a sua forma de pensar, com a lógica do mundo. É preciso subir a montanha para ver realmente o ressuscitado. Então, o que é que... Abramos o Evangelho segundo Mateus e ao folhearmos as páginas, verificamos que Jesus leva 3 vezes os seus discípulos à montanha. Não a uma montanha material, mas os introduzindo no pensamento de Deus. O primeiro monte sobre o qual Jesus leva os discípulos é o monte das bem-aventuranças. Jesus quer que regressemos à Galileia, porque quer que voltemos a ouvir as suas bem-aventuranças, porém, agora, luz da Páscoa. Estas bem-aventuranças são muito diferentes das que os homens pregam na planície. Hoje se diz no mundo, como dizia outrora, bem-aventurado aquele que se enriquece, aquele que goza a vida, aquele que pensa em si e não aquele que pensa nos outros. Depois da Páscoa, as bem-aventuranças de Jesus são ouvidas de uma forma diferente. Aquele que viveu e as encarnou, essas bem-aventuranças, que pregou, foi glorificado por Deus, e pelas bem-aventuranças vencedoras, ele nos mostra aquilo que verdadeiramente tem sentido nesse vida e aquilo que conta perante Deus. A segunda montanha que devemos escalar é a da transfiguração, da metamorfose. Sabemos o que é metamorfose. A lagarta é feinha, pouco atraente, mas está destinada a tornar-se uma borboleta encantadora. Jesus apresentou-se com a identidade de escravo. E agora vemos o que fez a partir disso. Tornou-se o Senhor. O seu uniforme era o avental de servo, que não é apreciado pela lógica do mundo, da planície. Mas na Páscoa vemos agora Jesus vestido com os trajes reais. Abram os olhos, vejam agora. Se subirem no Monte da Transfiguração, para onde vai aquele que na vida se faz servo, como Jesus se faz servo, também veste tais trajes. Ele tinha razão.
Para ser glorificado, é preciso descer como ele até o último degrau, o do escravo. O terceiro monte é aquele onde Jesus mostra a partilha dos pães. Esta é a montanha mais difícil de escalar, porque é aquela em que Jesus nos ensina que todos os bens da terra não são nossos, são de Deus e por isso não podem ser acumulados. A cada um dos seus filhos, Deus dá os seus dons. Ninguém pode acumular os bens de modo indevido, pensando em manter a sua vida aqui para sempre, acumulando bens. Não, isso é uma loucura. Tu, quando tens o necessário, aquilo que precisas, o resto é para os teus irmãos, porque não ficas infinitamente aqui neste mundo, não. Então, deixa espaço para os outros e, dessa forma, não acumules bens, porque eles são de Deus e os bens são para a partilha. A razão pela qual o ressuscitado quer que os discípulos vão para a Galileia e subam as 3 montanhas que não são fáceis de escalar é porque quer que vejamos que aqueles que vivem de acordo com a proposta que Jesus fez são os que acertam na vida. Vamos agora ouvir o que fazem esses 11, que na verdade somos nós. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Como colocar de acordo essas duas informações? Quando vem o ressuscitado, se prostram, mas seus corações têm ainda dúvidas. Mas se eles estão vendo Jesus, como podem duvidar? O verbo que é usado aqui, quando a tradução diz prostraram-se, é adoraram-no. Significa que reconheceram em Jesus a presença de Deus. Significa que reconheceram que a palavra de Jesus é a palavra que vem de Deus. Mas adorar não é só isso. Significa dar a sua adesão a essas propostas de vida que ele fez. E eles sabem que aquele que está diante deles é alguém que verdadeiramente imolou a sua vida e Deus o exaltou. Mas de onde vêm agora as suas dúvidas? Não duvidam que Jesus ressuscitou, que está vivo. A dúvida é outra. É a questão que se coloca depois de ter feito a escolha de aderir a Cristo e ao seu Evangelho, mas depois volta a colocar-se a questão: mas será que é verdade que eu estou acertando na vida? É a experiência da dúvida que também nós experimentamos. Não a dúvida de que Deus existe ou não existe, não é esse o problema. É um pouco, também pode ser que tenhamos um pouquinho dessa dúvida, mas a verdadeira dúvida é outra. Se eu seguir Cristo, verdadeiramente eu ganho a vida ou estou perdendo a vida? Ele me diz que é preciso doar a vida. E tudo me diz que ele tem razão. Mas será que não vou me arrepender de não ter gozado a vida como fazem todos aqueles outros que não sobem a montanha? Não vou me arrepender se eu não pensar em mim e só em mim para pensar nos outros? Eis a dúvida que os discípulos também tinham. Ficar na montanha, continuar a pensar e a viver como Jesus nos mostrou, ou regressar um pouquinho à planície para pensar e viver um pouco como faz a maioria das pessoas? O ressuscitado não se surpreende com as nossas hesitações, dúvidas, incertezas e fragilidades. Pelo contrário, mostra que confia plenamente em nós, porque ele nos confia uma missão. Ouçamos. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E avvicinato-si. Forse noi pensiamo che Gesù si allontani da noi. Jesus aproximou-se. Talvez pensemos que Jesus se afasta de nós quando temos dúvidas,
quando ficamos incertos se seguir ou não a sua proposta, mas vale a pena gastar a vida pelo bem dos outros, Jesus não hesita se vacilamos. Ele leva em conta a nossa fragilidade. Ele não se afasta, ao contrário, ele se aproxima mais desses 11 que somos nós e nos dá a sua força. Ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. De que poder se trata? Quando ouvimos falar de poder, pensamos imediatamente no direito de nos impor, de dar ordens, de sermos obedecidos e servidos. Não, este é o poder de Satanás. E Satanás ofereceu a Jesus o poder que Pedro gostaria de ter, mas que Jesus sempre recusou. Deus só tem um poder, o de amar e servir. E esse poder de servir é o que Jesus recebeu do Pai em plenitude. Esse poder que é o Espírito presente nele e que o moveu e conduziu ao dom da vida. Na Páscoa, Jesus se entregou a nós, discípulos, nesse Espírito, nesse poder que nos permite vencer todas as forças do mal. E movidos por esse Espírito, somos capacitados para levar a cabo a missão que Ele nos confia. Vamos ouvir o que é que Ele nos confia e nos pede para fazer. Sentiamo che cosa ci dice di fare. Andate dunque. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. A missão que o ressuscitado nos confia resume-se em 4 verbos. O primeiro é ir. O discípulo deve pôr-se em movimento. Não pode esperar que os outros venham a estar com ele. É preciso colocar-se em movimento. Jesus diz: vocês, discípulos, devem ir ao encontro de todos os povos, movidos pela minha própria paixão de amor pela humanidade. Vocês devem ir e levar a todos a palavra do Evangelho que torna todos filhos de Deus. Fazei discípulos todas as nações, discípulos de Cristo. Quem eram os discípulos dos rabinos? Eram aqueles que viviam perto do seu mestre para aprender a sua doutrina e assimilar o seu modo de vida. Para obter a salvação, todos os povos devem ser levados a Cristo, porque é dele que devem aprender, ou seja, devem ser levados às 3 montanhas, onde o pensamento de Deus é assimilado e comunicado através da palavra de Jesus de Nazaré. Discípulo vem do verbo discere, que significa aprender. Jesus quer que todos se tornem seus discípulos e o mundo seja salvo quando todos aceitarem a proposta de vida que ele faz com o seu Evangelho. Terceiro verbo, batizar. Aqueles que aceitam o Evangelho e dão a sua fidelidade a Cristo são acolhidos na comunidade dos discípulos através do rito do batismo, que indica a imersão na vida de Deus, na relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A prova de que somos feitos à imagem desse Deus Trino é a comunhão e o fato de nos sentirmos plenamente felizes quando somos envolvidos neste relacionamento de amor. Quarto verbo, ensinando todos a observar o que eu vos tenho ordenado. Não se trata de ensinar uma doutrina, mas de nos deixarmos inserir numa vida nova. Essa vida dos filhos de Deus, que é a vida de Cristo, que deve brilhar através de nós. Nesta vida devemos inserir todos os povos. É muito exigente a missão que o ressuscitado nos confiou e é natural que nos sintamos fracos e hesitemos para colocá-la em prática. Então, para isso, ele nos garante
a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a realização plena do projeto de Deus para a humanidade que Deus ama. Por eu estar com vocês, vocês não devem temer. Ele está ao nosso lado, pela sua palavra e pelo pão da Eucaristia, e nós nunca estamos sozinhos.